As portas de carvalho maciço do gabinete, mais pesadas do que qualquer outra coisa que eu já tinha empurrado, cederam com um estalo seco, quase como um anúncio de que algo irreversível estava prestes a acontecer. O cheiro a café acabado de fazer misturava-se com o aroma de limpeza a pinho, um contraste estranho para a batalha que me esperava. Os meus saltos à agulha, num vermelho vivo que escolhi propositadamente, batiam ritmicamente no chão de mármore polido. Um som que, na minha cabeça, ecoava como tambores de guerra. Lembro-me de ter respirado fundo, o tecido do meu vestido. Um carmesim escuro que abraçava cada curva, roçando na minha pele, parecendo uma segunda pele, uma armadura que me dava a coragem que me faltou durante tanto tempo. Era a sala de reuniões B da Orion Global, no qual esse cego andar, e a vista de Lisboa estendia-se majestosa por trás das paredes de vidro. Ali, o Tejo parecia uma fita prateada sob o sol da manhã. Lembro-me de ter visto assim a minha cidade, a cidade que amo e que me viu crescer, e ter sentido uma onda de determinação. Esta era a minha casa, e eu não permitiria que fosse envergonhada por ninguém. Lá, na ponta mais distante daquela mesa enorme, que facilmente acomodaria 30 pessoas, estava o Pedro Sterling, o meu irmão, lendo um jornal. E um pouco mais perto, no que se pensava ser o seu lugar, o João. O meu João. Ou melhor, o ex-João. O tempo pareceu abrandar. Os olhos dele encontraram os meus e vi o choque. Uma espécie de pânico subiu-lhe ao rosto, diluindo-se na sua pele pálida. Nem sei o que ele esperava, para ser sincera. Que eu aparecesse com os cabelos desgrenhados e um pijama. As suas sobrancelhas enrugaram-se e ele engoliu em seco. Eu simplesmente caminhei, o som dos meus sapatos ecoando. Não havia pressa, não havia raiva aparente na minha face. Apenas uma calma frieza que, honestamente, me surpreendeu a mim mesma. Sentei-me à cabeceira da mesa, o meu lugar. Não era um lugar para observadores, mas para quem liderava. Coloquei a minha pasta de pele no mármore e, com um gesto deliberado, tirei uma caneta dourada. Só então levantei o olhar para ele. "Senta-te, João", disse, e a minha voz, embora familiar, tinha um tom que ele nunca tinha ouvido antes. Não era um pedido, era uma ordem. Vi-o encolher-se na cadeira à minha frente, a imagem de um cão que tinha levado uma repreensão. Às vezes, quando fecho os olhos, ainda sinto a exaustão daquele dia na sala de mediação. Tinha sido desolador. Lembro-me do zumbido irritante das luzes fluorescentes, que parecia amplificar cada palavra de escárnio que saía da boca do João. Ele estava sentado à minha frente, naqueles escritórios frios e sem alma, algures na Baixa de Lisboa. Lembro-me bem do Dr. Pedro, o advogado dele, um tipo com um olhar de tubarão, e da Bianca, a mediadora. O João? Bem, ele estava no seu auge de autoimportância. Aquele fato azul escuro feito à medida, o Rolex a brilhar, o ar de quem tinha acabado de ganhar a lotaria, e não estava a destruir a vida de alguém com quem partilhara 12 anos. "Já acabamos?" A voz dele era de um enfado fingido, mas eu sentia a pontada da crueldade em cada sílaba. "Tenho um voo para apanhar. Ao contrário de algumas pessoas nesta sala, eu tenho uma empresa para gerir." As suas palavras eram facadas, cada uma delas afiada com o desprezo que ele agora sentia por mim. A minha mente, confesso, estava num turbilhão. Será que ele sempre pensou assim de mim? E eu, tão cega, tão apaixonada. Era difícil acreditar que aquele era o mesmo homem com quem eu partilhei os meus sonhos, as minhas inseguranças, a minha vida. Eu estava ali, a Ana, vestida num simples casaco de malha cinzento e umas calças de ganga gastas, uma tentativa de parecer o mais insignificante possível. A minha cabeça estava baixa, os meus olhos fixos nos papéis à minha frente. Uma montanha de documentos legais que selariam o meu destino. Ou o que ele pensava ser o meu destino.
Senti o olhar da Bianca em mim, um olhar suave, quase materno. Ana, ela sussurrou, se assinar isto, está a renunciar aos seus direitos sobre as ações da startup de tecnologia. Está a aceitar o mínimo de pensão de alimentos. Tem certeza que compreende? O João soltou uma gargalhada áspera, que me fez encolher. Claro que ela compreende, Bianca. Ela sabe o lugar dela. Ela não contribuiu em nada para a Sterling Dynamics. Ela ficou em casa, cozinhou, limpou. Não se ganha ações por lavar roupa. A minha mão tremeu ligeiramente ao pegar na caneta. Eu só quero que isto acabe, disse a minha voz quase inaudível. Estão a ver? Ele sorriu com desdém, batendo na mesa com os nós dos dedos. Ela é sensata, sabe que não pode lutar comigo. A minha equipa legal ia enterrá-la debaixo de tanta papelada que ela estaria falida antes da primeira audiência. Ele inclinou-se para a frente, a voz baixando para um volume cruel e íntimo, o hálito dele com cheiro a menta, tão perto que me fez sentir um calafrio. Enfrenta a realidade, Ana. Não és nada sem mim. Tens 42 anos. Não trabalhas num emprego a sério há uma década e, sejamos honestos, quem é que vai olhar para ti agora? Devias estar a agradecer-me pela pensão de alimentos que sou generoso o suficiente para te dar. Lembro-me de ter levantado a cabeça naquele momento e, por uma fração de segundo, houve algo nos meus olhos que ele não conseguiu decifrar. Não era medo, não era tristeza. Parecia quase pena, mas desapareceu tão depressa como surgiu. Baixei o olhar e assinei os papéis. Risca, risca! O som parecia ecoar no silêncio da sala. Pronto, disse, empurrando os papéis pela mesa. O João agarrou-os, lendo a minha assinatura para ter certeza de que era legítima. Um sorriso predador e largo espalhou-se pelo seu rosto. Ele entregou-os ao Dr. Pedro, que os guardou na pasta com um aceno satisfeito. Miúda esperta, João disse, levantando-se e abotoando o casaco. Poupaste-te a muita humilhação. Agora, se me dão licença, tenho um jantar de celebração para ir, sozinho. Bem, não inteiramente sozinho, ele piscou o olho ao advogado. Toda a gente na cidade sabia da Sofia, a assistente do João, de 24 anos, que tinha sido o golpe final no caixão do nosso casamento. Eu levantei-me devagar. Juntei a minha carteira, uma mala de cabedal gasta que eu tinha há anos. Adeus, João, disse a minha voz agora firme, mais forte do que a dele. Adeus. Não, não, João riu, caminhando em direção à porta. Isto é um bom livramento. Ai, Ana, tenta não gastar essa pensão de uma vez só. Não gostaria de te ver a pedir na rua daqui a um mês. Ele saiu pela porta a rir, a sua risada ressoando no corredor. Ele sentia-se invencível. Tinha ganho. Tinha ficado com a empresa, a casa, os carros e as contas offshore, de que tinha a certeza que eu nada sabia. Mal sabia ele que eu tinha assinado aqueles papéis, não por ser fraca, mas por estar com pressa. Precisava de estar livre, porque tinha uma reunião para ir e não seria eu a mendigar. Momento, preciso de fazer uma pausa aqui, porque tudo isto, esta encenação da minha fraqueza e da sua vitória, era completamente absurdo, não era? Quer dizer, pensar na quantidade de tempo e energia que se gasta para manter certas aparências, para jogar um jogo que no fundo sabemos ser apenas uma farsa. A sociedade tem estas ideias pré-concebidas sobre o que significa ser uma mulher de casa, uma ex-mulher. Para eles, eu era a coitada. Aqui não tinha nada. E o João, o grande homem de negócios. Ninguém, nem mesmo a Bianca, questionou o porquê de uma mulher que esteve casada por 12 anos com um empresário supostamente bem-sucedido sair com tão pouco. Não é loucura como a nossa percepção da realidade é tão facilmente manipulada pelo que os outros querem que vejamos? Ou pelo que nós próprios nos permitimos ver? No meu país, diríamos,
Ele pensa que a bola está com ele, mas ele nem sabe onde está o campo. E talvez o problema fosse esse. Ele estava a jogar num campo diferente, com regras que ele próprio inventara. Mas agora, bem, agora a mesa ia virar. Enfim, de volta à história. O interior do Rolls-Royce era um santuário de silêncio e couro macio, um contraste gritante com a atmosfera estéril e hostil da sala de mediação de onde eu acabara de sair. Enquanto o carro deslizava para a autoestrada, colocando distância entre mim e o João, finalmente soltei o fôlego que prendia há 6 meses. Os meus ombros caíram. Cobri o rosto com as mãos. Estás bem? Pedro, o meu irmão, perguntou suavemente. A crueldade que ele tinha mostrado ao João no passeio desaparecera, substituída por uma profunda preocupação familiar. Ele esticou a mão para uma geleira embutida na consola central e tirou uma garrafa de água com gás. Peguei-a, as minhas mãos a tremer ligeiramente. Estou bem, Pedro. É só... Finalmente acabou. Ele assinou. Ele realmente pensa que ganhou. Pedro soltou uma risada baixa e gutural. Deixa-o pensar assim por mais alguns dias. Torna a queda muito mais divertida. Ele olhou para mim, a sua expressão suavizando. Ainda não percebo como é que fizeste isso, Ana. 12 anos. 12 anos a fingir ser Anna Miller, a simples dona de casa. 12 anos a deixar uma mediocridade como o João falar-te com desprezo, tratar-te como um acessório e contar tostões enquanto estava sentada em uma fortuna que poderia comprar a linhagem dele inteira. Eu olhei pela janela, observando o horizonte de Lisboa desfocar-se. Eu amei o Pedro. No início, eu realmente amei. Eu não queria que ele me amasse pelo dinheiro sterling. Não queria que ele olhasse para mim como toda a gente, como uma conta bancária ambulante. Eu queria ser amada por mim. Pedro suspirou, abanando a cabeça. E então te tornaste Anna Miller. Usaste o apelido de solteira da mãe. Viveste naquela casa modesta em Cascais. Deixaste-o fazer o orçamento do teu dinheiro para o supermercado. Ele apertou o punho. Deus, quando vi as transcrições do que ele disse em tribunal, chamando-te de sanguessuga, quase comprei o prédio dele só para o despejar ali e naquele instante. Eu sei, eu disse suavemente, mas tinha de seguir o plano. Se ele soubesse quem eu realmente era, ele teria arrastado o divórcio por décadas. Teria lutado por metade do meu fundo fiduciário. Teria querido um lugar na administração da Orion Global. Virei-me para Pedro, os meus olhos endurecendo. Eu precisava que ele pensasse que eu estava na miséria. Precisava que ele pensasse que estava a descartar lixo. Essa era a única maneira de o fazer assinar a renúncia. Ele renunciou a todos os direitos sobre quaisquer bens futuros ou ocultos que eu pudesse possuir. É inquestionável. Pedro sorriu, um brilho malicioso nos seus olhos. Inquestionável. O Dr. Pedro é um advogado barato, mas mesmo ele devia ter verificado os teus antecedentes mais profundamente do que um relatório de crédito. Nunca procuraram o fundo fiduciário porque assumiram que eras uma ninguém. Ele tocou no tablet no seu colo. Então, agora que estás oficialmente divorciada e a renúncia está arquivada, estás pronta para voltar ao mundo dos vivos? Endireitei-me. Ajeitei o meu casaco de malha, mas de repente parecia um disfarce que eu estava pronta para queimar. Acabei de ser Anna Miller, a dona de casa, disse firmemente. Estou pronta para ser Anna Sterling novamente. Pedro acenou com a cabeça em aprovação. Bom, porque temos uma reunião do conselho na segunda-feira e há um certo alvo de aquisição na agenda que acho que vais querer lidar pessoalmente. Levantei uma sobrancelha. Oh, que empresa! Pedro virou o ecrã do tablet para mim. Exibia um dossiê. A foto no topo era de um edifício de escritórios elegante e moderno. O logótipo era familiar. Demasiado familiar. Sterling Dynamics, sussurrei. A empresa do João. Ele está sobrealavancado.
Pedro explicou, a sua voz transformando-se no monótono frio de um titã dos negócios. Fez empréstimos maciços para expandir no ano passado, contando com um contrato com os militares que não obteve. Tem vindo a falsificar os livros para esconder as perdas de ti durante o divórcio, para não ter de dividir a dívida. Mas agora os bancos estão a ficar nervosos. Estão à procura de um comprador para assumir a dívida em troca de capital. Olhei para os números. Era uma bagunça. O João era um bom vendedor, mas um CEO terrível. Estava a sangrar dinheiro. Ele gabou-se de ter ficado com a empresa, eu disse, um pequeno e frio sorriso nos lábios. Ele disse ao juiz que era o trabalho da sua vida. E agora, Pedro disse, fechando a capa do tablet com um estalo. Vai ser teu. Não vamos apenas comprá-lo, Ana. Vamos executar uma aquisição hostil. E como és proprietária de 40% das ações com direito a voto da Orion Global, serás tu a assinar a ordem de compra. Olhei para as minhas mãos. O dedo anelar estava vazio. O peso do diamante que o João me dera, comprado com dinheiro que eu o tinha ajudado a poupar, tinha desaparecido. Ele disse-me que eu não era nada sem ele. Disse a minha voz baixando um tom. Disse-me que eu não conseguiria sobreviver no mundo real. Ele estava errado, Pedro disse. Sim, concordei. Olhei para o meu irmão. Leva-me à quinta. Preciso de me mudar. Não posso destruir o meu ex-marido a usar roupa da Zara. Ainda sinto o frio na espinha quando penso na semana seguinte. Não vi o João claro, mas eu sabia. Sabia que as ondas de choque do nosso divórcio iriam atingi-lo em cheio. Era uma sensação estranha, quase como ver um filme em câmara lenta, onde se sabe o que vai acontecer, mas a personagem na tela ainda está alheia. A minha equipa, a minha verdadeira equipa na Orion, estava a trabalhar a todo o vapor. Tínhamos os planos prontos há meses, talvez anos. Eu passava o dia a dia a coordenar, a falar com diretores, a tomar decisões que moldariam não só o destino da Sterling Dynamics, mas de toda uma parte do mercado. Mas mesmo no meio de tudo isso, havia momentos de silêncio, de profunda reflexão. Lembrava-me das primeiras vezes que o João e eu tínhamos falado sobre negócios, os sonhos dele de construir um império. Eu dava-lhes conselhos, fazia sugestões, conectava-o discretamente com pessoas que eu conhecia, usando a minha influência oculta. Na altura, eu acreditava nos seus sonhos, nos nossos sonhos. Não era para ter acabado assim. Esta retaliação, esta destruição total, não era o que eu queria, mas era o que ele escolheu. A crueldade dele no tribunal selou o destino, não só o meu, mas o dele também. Como é que se pode construir algo sobre as ruínas de uma traição tão profunda? Era um nó na minha garganta que nunca desaparecia. 2 horas depois daquele dia no meu gabinete, o João estava sentado na melhor mesa de O Fidalgo, um restaurante francês requintado em Lisboa, onde os empregados falavam melhor inglês do que muitos clientes, mas recusavam-se a usá-lo. À sua frente, Sofia, 24 anos, linda de uma forma que exigia muita manutenção, e no momento estava a percorrer o Instagram enquanto o João lhe servia uma taça de Dom Perignon. A nós, João disse levantando a taça, e a vitória total. Sofia mal olhou para cima. Viste o carro em que o tipo te levou? O que foi buscar a tua ex? O humor do João azedou instantaneamente. Ele bateu com a taça um pouco forte demais. Não importa, Sofia. Provavelmente era um serviço de táxi. Ou talvez ela esteja a namorar um chauffeur. Quem se importa? Ela é o passado. Nós somos o futuro. Sofia encolheu os ombros, finalmente dando um gole. Eu só acho estranho. Disseste que ela estava falida. Pessoas falidas não são levadas em phantoms. Deixa isso, João retorquiu. Ele bebeu um gole longo, tentando afogar a memória do olhar frio do Pedro Sterling. Por que ele estava lá? A pergunta tinha o ruído durante toda a tarde. Talvez a Ana tivesse sido ama dos Sterling há anos. Talvez fosse uma prima distante de uma empregada.
O seu telemóvel vibrou na toalha de mesa branca. João olhou para ele. Era do Ivan. Ivan era o maior cliente do João. A sua empresa de logística representava quase 60% das receitas da Sterling Dynamics. Se o Ivan espirrava, o João apanhava uma constipação. Tenho de atender, João disse, levantando um dedo para Sofia. Ele usou a sua voz charmosa de negócios. Ivan, meu amigo, estou a jantar a celebrar uma grande vitória legal. Mas para ti, eu tenho sempre tempo. Diz-me, estamos prontos para assinar a renovação do Q3? Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio pesado e desconfortável. João, a voz do Ivan estava rouca, sem o seu tom jovial habitual. Não vamos renovar. João gelou. O ruído de fundo do restaurante, o tilintar dos talheres, o jazz suave pareciam desaparecer. Desculpa? João riu nervosamente. Ivan, estás a brincar. Estás conosco há 5 anos. A nossa integração é perfeita. Não pode simplesmente mudar de fornecedor da noite para o dia. Não estamos a mudar para qualquer um, Ivan disse. Recebemos uma diretiva. Estamos a transferir a nossa logística para uma subsidiária da Orion Global. João sentiu o sangue sumir do rosto. Orion Global, a empresa de Pedro Sterling. Orion? João gaguejou. Ivan, ouve-me. Eles são um conglomerado enorme. Eles não se importam contigo como eu me importo. Posso baixar as minhas tarifas. Posso... Não é uma questão de tarifas, João. Ivan cortou. Recebi um telefonema do vice-presidente da Orion hoje. Eles foram muito claros. Se eu fizer negócios com a Sterling Dynamics, a Orion retira o financiamento dos meus projetos de construção na Europa. Deram-me uma escolha. Tu ou todo o meu império comercial. A boca do João abriu e fechou como a de um peixe. Isso é ilegal. Isso é anticoncorrencial. Eles não podem fazer isso. Eles podem, e fizeram, Ivan disse. Lamento, João, com efeito imediato. O nosso contrato é nulo. Não me ligues mais. Um clique seco. João ficou a olhar para o telemóvel. A sua mão tremia tanto que quase o deixou cair na sua sopa. O que se passa? Sofia perguntou, parecendo irritada por a atenção ter desviado dela. O cartão foi recusado ou algo assim? Cala-te, João sussurrou. Desculpa? Os olhos de Sofia lhe arregalaram-se. Eu disse cala-te, João sibilou. Acabei de perder a conta do Ivan. Isso são 3 milhões de euros por ano. Sumiu. Ele passou a mão pelo cabelo, desorganizando o gel perfeito. Isto não faz sentido. Por que é que a Orion Global se importaria com uma empresa de logística de médio porte em Lisboa? Por que é que o Pedro Sterling me atacaria? Então a imagem brilhou na sua mente. O passeio, o Rolls Royce, a Ana a entrar no carro. Este é o ex-marido? Pedro perguntou. Eu sei quem tu és, João. Não, João murmurou. Não, isso é impossível. Ela é uma dona de casa. Ela usa cupons. Ela compra cereais genéricos. Ela não pode conhecer pessoas assim. O seu telemóvel vibrou novamente. Depois, mais uma vez, e uma terceira vez, ele olhou para o ecrã. Chamada perdida. Banco Capital, Departamento de Empréstimos Comerciais, e-mail. Aviso urgente de revisão de linha de crédito. Mensagem do gerente de operações. Chefe, o acesso ao servidor acabou de ser revogado pelo fornecedor do software. Dizem que a licença expirou. Era uma avalanche, não era só o Ivan, era tudo. João, estás a assustar-me, Sofia disse, parecendo realmente preocupada agora. Ou talvez preocupada que a sua fonte de dinheiro estivesse a hiperventilar. João levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira. O restaurante inteiro virou-se para olhar. Temos de ir, disse. Mas nem sequer pedimos o prato principal, Sofia lamentou. Não me importo com o maldito prato principal, João gritou, atirando uma quantia considerável de dinheiro sobre a mesa. Preciso de ir ao escritório. Algo está a acontecer. Alguém está a atacar a minha empresa. Ele agarrou o braço de Sofia
talvez um pouco bruscamente, e já e puxou-a para a saída. Enquanto esperava que o manobrista trouxesse o seu carro, um Mercedes que de repente parecia muito pequeno em comparação com um Rolls-Royce, João tirou o telemóvel e discou o único número que pensava que o podia salvar. Ele discou para Ana. Foi direto para o voicemail, mas a mensagem de saudação do voicemail tinha mudado. Em vez da voz hesitante e suave de Ana a dizer "Olá", contactou a Ana, "Deixe uma mensagem". Era uma gravação automática, nítida e profissional. Chegou à linha privada de Ana Sterling, diretora executiva. Por favor, direcione todas as questões de negócios para o meu assistente na sede da Orion Global. Adeus. João deixou cair o telemóvel. Ele caiu na calçada, rachando o ecrã. Sterling, sussurrou. Ana Sterling. O manobrista parou o Mercedes. Senhor, o seu carro. João não se moveu. Sentiu como se o chão estivesse a abrir-se sob os seus pés. Passara 12 anos a ridicularizar a sua mulher por ser uma ninguém. Passara 6 meses de processos de divórcio a esconder bens de uma mulher que pensava ser demasiado estúpida para os encontrar. Mas ela não era Anna Miller, ela era Ana Sterling, e ele acabara de declarar guerra a uma deusa. No dia seguinte, o sol nasceu sobre a cidade, lançando uma luz dourada sobre os arranha-céus. Mas dentro dos escritórios da Sterling Dynamics, o ambiente era de breu total. João saiu do elevador às 8h em ponto, parecendo um homem que não dormia há uma semana. A sua gravata estava ligeiramente torta e havia olheiras escuras sob os seus olhos. Ele esperava ver a sua equipa de vendas ao telefone, a trabalhar afincadamente para substituir a conta do Ivan. Em vez disso, viu caixas. "O que se passa aqui?" João gritou, a sua voz ecoando pelo escritório de plano aberto. "Por que não estão a trabalhar? Por que estão a fazer as malas?" O seu VP de operações, um homem leal chamado Tomé, que estava com ele desde o início, aproximou-se. Tomé estava pálido. "Não podemos trabalhar, João. O sistema está embaixo. Tudo. E-mail, CRM, folha de pagamentos. Estamos bloqueados." "Liga para eles. Arruma isto." João gritou. "Ligamos", Tomé disse baixinho. "A empresa de alojamento de servidores rescindiu o nosso contrato à meia-noite. Violação dos termos de pagamento. Eles apagaram o acesso à nuvem." "Violação de pagamento? Paguei-os no mês passado." "Pagou-os com a linha de crédito do Banco Capital." Tomé corrigiu-o. "O pagamento foi rejeitado esta manhã. O Banco Capital congelou todas as nossas contas às 9h01 da manhã." João sentiu a sala girar. Ele tropeçou de volta para o seu gabinete com paredes de vidro, o santuário onde normalmente se sentia como um rei. Mas sentado na sua cadeira não estava a sua secretária. Era uma mulher de fato cinzento. Tinha uma pasta na sua mesa. "Quem é você?" João exigiu, irrompendo. "Saia da minha cadeira." A mulher não se levantou. Ela ajustou os óculos e olhou para um documento. "Senhor Sterling, sou consultora especializada do Banco Capital. Estou aqui para lhe entregar uma notificação de incumprimento." "Incumprimento? Eu não estou em incumprimento." João bateu com a mão na mesa. "Tenho 30 dias para regularizar qualquer pagamento em falta." "Na verdade," a advogada disse calmamente, "nos termos da cláusula de mudança de controlo do seu contrato de empréstimo, o banco tem o direito de exigir o valor total do empréstimo imediatamente se o perfil de risco do mutuário mudar significativamente. O meu perfil de risco não mudou." "Perdeu a conta do Ivan ontem," ela disse. Essa conta representava 60% da sua receita. Sem ela, está insolvente. Além disso, recebemos uma denúncia anônima, suportada por documentação, de que tem vindo a inflacionar os valores dos seus ativos para garantir estes empréstimos. Isso é fraude bancária, Sr. Sterling." O rosto do João ficou cinzento. Os livros falsificados. Ele tinha escondido as perdas para evitar que Ana recebesse dinheiro no divórcio.
Pensou que estava a ser inteligente. Então a advogada levantou-se. Deve ao banco 12 milhões de euros, pagáveis imediatamente. Como não tem liquidez, o banco vendeu a sua dívida a um terceiro para recuperar as suas perdas. João piscou. Você vendeu a minha dívida. A quem? Quem compraria 12 milhões de euros de dívida incobrável da noite para o dia? A advogada sorriu, um sorriso fino e profissional que não continha calor. Uma empresa de private equity expressou interesse na noite passada. Compraram o título pelo valor nominal total. Eles são o seu credor agora, Sr. Sterling. Já não responde ao banco. Responde a eles. Quem? João sussurrou. Orion Global. O nome atingiu-o como um golpe físico. Orion. Pedro Sterling. João desabou no sofá de couro do seu escritório. Foi um ataque coordenado. Foi um massacre. Eles tinham tirado os seus clientes, congelado o seu dinheiro, e agora eram donos da sua dívida. Podiam executar a empresa até a hora do almoço. Tirou o telemóvel. Tinha de ligar para Ana. Tinha de implorar. Se ela era realmente uma Sterling, talvez tivesse misericórdia. Talvez ainda tivesse aquele coração mole explorado durante 12 anos. Ele discou e foi direto para o voicemail. Chegou a Ana Sterling, diretora executiva. Ele desligou. Não podia fazer isso por telefone. Tinha de ir lá. Tinha de olhá-la nos olhos. Ele faria de vítima. Ele lembrá-la-ia dos seus votos de casamento. Lembrá-la-ia do cão que adotaram. Diria qualquer coisa, faria qualquer coisa para parar a hemorragia. Tomé! João gritou para o seu VP aterrorizado. Cancela as minhas reuniões. Vou para Orion Global. João, Tomé disse apontando para o ecrã da televisão no átrio. Talvez queira ver isto. João olhou para a televisão montada na parede. Estava sintonizada na TVI. A manchete a percorrer a parte inferior dizia: Última hora. Pedro Sterling anuncia nova liderança para a divisão de tecnologia da Orion Global. Ações disparam 15%. E lá no ecrã estava uma foto. Era a Ana. Mas não era a Ana que ele conhecia. Não era a mulher com o avental manchado. Esta mulher usava um fato branco imponente, o cabelo penteado num corte moderno e nítido, a olhar para a câmara com uma confiança que o aterrorizava. A legenda dizia: Ana Sterling regressa ao império familiar após sabática de uma década. João ficou a olhar para o ecrã. A mulher que ele tinha chamado de inútil ontem estava a ser notícia nacional. Ele agarrou o casaco e correu para o elevador. Ele ia entrar na Toca do Leão. A sede da Orion Global era uma fortaleza de vidro e aço que perfurava as nuvens. Só o átrio era maior do que todo o edifício do escritório do João. João aproximou-se da recepção a suar profusamente. Ele tinha sido forçado a apanhar um táxi porque o seu cartão da empresa foi recusado no parque de estacionamento. Estou aqui para ver o Pedro Sterling, João ofegou. É uma emergência. Sou o João Sterling. Digam-lhe que é sobre a aquisição. O recepcionista, um jovem com um headset, nem sequer olhou para cima. Tem marcação? Não, Olhe, é só ligar. Diga-lhe que o seu cunhado está aqui. O recepcionista fez uma pausa. Ele olhou para o seu ecrã, depois para o João com uma expressão confusa. O Sr. Sterling não tem um cunhado. A irmã dele está divorciada. O arquivo diz que o ex-marido é uma entidade hostil. João estremeceu. Entidade hostil. É só ligar. João bateu com a mão na mesa de mármore. Os seguranças perto dos elevadores deram um passo em frente. O recepcionista suspirou e digitou algo. O gabinete da Sra. Sterling autorizou a sua entrada. Quaresma andar, sala de reuniões B. Sra. Sterling, não Pedro. João engoliu em seco. Endireitou a gravata, tentando recuperar alguma semelhança da arrogância que o tinha alimentado por tanto tempo. Eu consigo lidar com a Ana, disse a si mesmo. Ela é fraca. Ela sempre cede quando eu levanto a voz. A viagem de elevador pareceu durar horas. Quando as portas se abriram,
ele foi recebido pelo silêncio da riqueza extrema. Os tapetes eram grossos, a arte nas paredes era original e o ar cheirava a café expresso caro. Ele entrou na sala de reuniões B. Era uma sala enorme com uma mesa que podia sentar 30 pessoas. A vista por trás das paredes de vidro era panorâmica. A cidade inteira estendia-se abaixo deles. Na ponta mais distante da mesa estava Pedro Sterling. Ele estava a ler um jornal. João apressou-se. Pedro, senhor Sterling, graças a Deus. Olhe, houve um terrível mal-entendido. O senhor comprou a minha dívida. Isso é agressivo. Eu respeito, mas podemos resolver isto. Posso reestruturar? Posso. Pedro baixou o jornal. Ele não se levantou. Não sou eu com quem precisa de negociar, João. Pedro disse calmamente. Sou apenas um observador hoje. Prometi à nova diretora que não interferiria na sua primeira aquisição. Nova diretora. João gelou. As pesadas portas de carvalho no outro lado da sala abriram-se. O clique dos saltos no chão de madeira era rítmico, nítido e deliberado. Ana entrou. Ela usava um vestido carmesim feito à medida que parecia uma armadura. No seu pulso havia um relógio Patek Philippe. A sua postura era perfeita. Ela não parecia cansada, não parecia triste. Ela parecia poderosa. Ela passou pelo João sem olhar para ele e sentou-se à cabeceira da mesa. Abriu uma pasta de couro e colocou uma caneta dourada ao lado dela. Só então ela olhou para cima. Senta-te, João, ela disse. A voz era familiar, mas o tom era novo. Não era um pedido, era uma ordem. João afundou-se na cadeira à sua frente. Ele sentia-se pequeno. Ana, começou, fazendo a sua melhor cara de cachorrinho. Querida, olha para ti. Estás incrível. Eu sempre soube que tinhas isto em ti. Ana não pestanejou. Disseste ao juiz há 3 dias que eu era, cito, uma sanguessuga preguiçosa que carecia de capacidade intelectual para entender negócios. Disseste ao meu advogado que eu estaria na miséria dentro de um mês sem a tua caridade. Eu estava zangado, João implorou. Os advogados fazem-nos dizer coisas. É um jogo, Ana. Sabes que eu não quis dizer aquilo. Tivemos 12 anos juntos. Isso não significa nada? Significa tudo, Ana disse. Significa que tenho 12 anos de dados sobre exatamente como operam. Sei que cortas atalhos nas regulamentações de segurança. Sei que maltratas o teu pessoal. Sei sobre a conta offshore nas Ilhas Caimão, onde escondeste 2 milhões de euros. Dinheiro que roubaste legalmente das nossas poupanças conjuntas. João empalideceu. Tu sabes sobre as Caimão? Eu sei o número da conta, o número de identificação e a password, Ana disse, porque a minha equipa é proprietária do banco que a detém. Ela deslizou um documento pela enorme mesa. Parou perfeitamente à sua frente. O que é isto? João perguntou. Isso é uma cedência de bens. Ana explicou. Esta é a situação, João. A Orion Global agora é proprietária da tua dívida. Estás em incumprimento. Também somos proprietários do edifício que a tua empresa arrenda. Compramo-lo esta manhã ao teu senhorio. Estamos a despejar-te com efeito imediato. Ela inclinou-se para a frente, os seus olhos fixando os dele. Tens 2 opções. Opção A, executamos a hipoteca, apreendemos os bens físicos, processamos-te pessoalmente pelos 12 milhões de euros. Exponhamos a fraude na tua contabilidade ao fisco e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Vais para a prisão por 5 a 10 anos. João não conseguia respirar. E a opção B? Opção B, Ana tocou no papel. Tu passas a empresa para o meu nome, 100% dela. Em troca, absolvo a dívida. Não apresentarei queixas criminais pela fraude. Tu vais embora. Ir embora com o quê? João perguntou, a voz a tremer. O meu capital, a minha compensação. Ana sorriu.
Era o mesmo sorriso que ele lhe tinha dado na sala de mediação. Tu não ficas com nada, João. Sais com a roupa que tens no corpo, exatamente como planeaste para mim. Eu construí essa empresa, João gritou, levantando-se. É minha! Foi construída com o meu apoio. Ana retorquiu, a sua voz subindo pela primeira vez, ecoando nas paredes de vidro. Eu geriei a tua vida. Aconselhei-te em negócios que eras demasiado estúpido para entender. Apresentei-te a clientes em festas que tu pensavas que eu estava lá apenas a decorar. Eu construí-te, João, e agora estou a tomar de volta. João olhou para Pedro. Pedro apenas encolheu os ombros. Ela é a chefe, João. Eu assinava se fosse a ti. A comida da prisão é terrível para a pele. João olhou de volta para Ana. Não viu misericórdia nos seus olhos. Viu o reflexo de um homem que tinha cometido o maior erro da sua vida. Pegou na caneta. A sua mão tremeu enquanto assinava a linha. Risca, risca. O som da sua derrota. Pronto, João sussurrou. Ana pegou no papel. Verificou a assinatura. Rapaz esperto, ela disse, ecoando as palavras dele do divórcio. Agora, se me dão licença, tenho uma empresa para salvar. A segurança irá acompanhá-lo até a saída. A sensação física de ser escoltado para fora de um edifício era algo que o João Sterling só tinha visto em filmes. Ele sempre assumiu que acontecia a outras pessoas, a ladrões, a estagiários incompetentes, a pessoas que não importavam. Nunca imaginou que sentiria o aperto firme e inflexível de um segurança no seu próprio bíceps, a guiá-lo, não com violência, mas com uma humilhante indiferença profissional. Eu consigo andar sozinho, João retorquiu, tentando afastar a mão do segurança enquanto o levavam para o elevador. É a política, senhor, o segurança respondeu, a sua voz monótona. Ele não olhava para João. Para ele, o ex-CEO da Sterling Dynamics era apenas um pacote que precisava de ser entregue no passeio. A descida do 40º andar demorou uma eternidade. João olhava para o seu reflexo nas portas de latão polido do elevador. A sua gravata estava torta. O seu cabelo, geralmente impecável, estava desarrumado onde tinha passado as mãos em pânico. Parecia maníaco, parecia desesperado. Parecia exatamente o que era, um homem que tinha perdido tudo no espaço de uma única manhã. Quando a porta se abriu no átrio, a humilhação aprofundou-se. Não era apenas o átrio da Orion Global. Era um centro movimentado para a elite da cidade. E ali, perto da recepção, estava um grupo dos seus próprios funcionários, a sua antiga equipa de vendas. Eles seguravam novos crachás de visitante, olhando para o enorme átrio com olhos arregalados e excitados. Tinham sido convocados para uma orientação com a nova administração. João endireitou instintivamente a coluna. Abriu a boca para ladrar uma ordem, para lhes dizer para voltarem ao escritório. Mas as palavras morreram na sua garganta. Eles viram-no. A conversa entre a equipa de vendas parou. 6 pares de olhos fixaram-no. João esperou que eles corressem para perguntar o que se passava, para oferecer ajuda. Ele era o seu líder. Ele tinha-os contratado, mas ninguém se moveu. Em vez disso, ele viu algo que o magoou mais do que qualquer insulto. Ele viu pena. Um dos associados júnior, um miúdo que João tinha repreendido na semana passada por um erro de digitação, olhou para os seguranças a flanquear João, depois olhou para os seus sapatos, afastando-se desajeitadamente. Os outros viraram as costas, fingindo estudar as obras de arte nas paredes. Eles estavam a distanciar-se do navio a afundar. Por aqui, senhor, o guarda disse, empurrando-o para as portas giratórias. A transição do ar climatizado com o aroma de jasmim da Torre Orion para o vento cortante da rua de Lisboa foi um choque físico. O guarda entregou-lhe uma pequena caixa de cartão branca. Os seus efeitos pessoais do escritório, Sr. Sterling. O resto será enviado por correio para a sua residência, assumindo que ainda tem acesso à residência em arquivo. O guarda virou-se e entrou novamente, deixando João sozinho no frio asfalto. João olhou para a caixa. Era pateticamente leve.
Ele levantou a tampa. Lá dentro, chocalhando como trocos, estavam 3 itens. O seu agrafador da sorte, uma caneca que dizia melhor chefe mais ou menos do mundo, um presente de brincadeira que ele tinha comprado para si mesmo porque mais ninguém o faria, e uma fotografia 10 ou 15 emoldurada. Ele pegou na foto. As suas mãos tremiam tanto que a moldura chocalhou contra a sua aliança de casamento. Uma aliança que ele percebeu que precisava de penhorar. A foto era de 10 anos atrás. Eram ele e a Ana a pé no cais de Cascais. Ele usava uma t-shirt barata e ela estava a rir, o cabelo esvoaçante pelo vento, a olhá-lo com adoração total e pura. Eles não tinham dinheiro na altura. Tinham comido cachorros quentes ao jantar naquela noite, e ele lembrou-se com um choque nauseante de que tinha sido feliz. Ele tinha trocado aquela mulher, aquele riso e aquela felicidade por um gabinete de canto e uma amante que não atenderia às suas chamadas. Falando em chamadas, ele precisava de um milagre. Ele tateou o telemóvel, os dedos dormentes de frio. Ele discou o único homem que sabia onde estavam os corpos enterrados. Pedro, o advogado. João, ele sibilou para o telemóvel assim que a linha conectou. Não desligues. És o meu advogado. Tens um dever fiduciário. Eu tenho um dever para com os clientes que pagam os seus honorários, João. A voz do Dr. Pedro estava cortada, desprovida do calor servil que normalmente tinha. Eu pago-te. Tenho dinheiro nas Caimão. A Ana sabe disso. Mas se agirmos rápido, podemos... João, para! Pedro cortou. Não percebes? Não percebes com quem eras casado. Acabei de receber uma chamada da Ordem dos Advogados. Alguém assinalou a minha firma para uma revisão ética em relação aos seus processos de divórcio. Sabe quem faz parte do Conselho de Ética? João não respondeu. Pedro Sterling, o advogado sussurrou. O medo era palpável, mesmo pela linha telefônica. Tu não te divorciaste apenas de uma dona de casa, João. Declaraste guerra a uma instituição. És radioativo. Se eu te representar, a minha firma estará morta até segunda-feira. Não me ligues novamente. A linha ficou muda. João baixou o telemóvel. Sentia-se atordoado. O ruído da cidade, as buzinas dos táxis, as brocas das obras, o burburinho dos peões pareciam fundir-se num rugido ensurdecedor. Ele tropeçou para trás, encostando-se à pedra fria do edifício para se apoiar. Ele estava à espera de um Uber que não podia pagar, esperando que o cartão de crédito ligado à conta ainda não tivesse sido cancelado. Quando as pesadas portas de vidro do edifício se abriram novamente, um silêncio pareceu cair sobre o passeio. Até os porteiros se endireitaram. Ana saiu. Ela não estava sozinha. Estava ladeada por Tomé, o seu antigo VP, e 2 outros executivos da Sterling Dynamics. Mas a dinâmica tinha mudado completamente. No passado, Tomé andava atrás de João, carregando os seus ficheiros, a cabeça baixa em submissão. Agora Tomé andava ao lado de Ana, gesticulando animadamente a rir de algo que ela dizia. Ana parecia radiante. O vestido carmesim que usava era vibrante contra o pano de fundo cinzento da cidade. Parecia uma chama. Ela movia-se com um propósito e uma graça que João nunca tinha visto na cozinha deles. Ou talvez, percebeu ele com uma pontada de náuseas, ele nunca tinha olhado com atenção suficiente para o ver. Ela parou no fundo das escadas, apertando o casaco mais firmemente à volta de si. Disse algo a Tomé, colocando uma mão reconfortante no ombro dele. Tomé sorriu, parecendo mais motivado em 10 segundos da sua presença do que em 10 anos da gestão de João. Então ela virou-se. Os seus olhos encontraram-no imediatamente. Não houve busca, não houve hesitação. Ela sabia exatamente onde ele estaria. Ela disse algumas palavras aos executivos, dispensando-os. Eles afastaram-se, lançando olhares cautelosos para João, mas sabendo que era melhor não interferir.
Ana caminhou até ele. O clique dos seus saltos no pavimento soou como o tic-tac de um relógio a contar os segundos da sua vida. Ainda estás aqui, ela disse. Não era uma pergunta. A sua voz estava calma, desprovida da acutilância que ele sempre a tinha acusado de ter durante as discussões. Era a voz de uma mulher que não tinha mais nada a provar. Estou à espera de um carro, João mentiu. Tentou endireitar o casaco para salvar alguma dignidade. O meu motorista atrasou-se. Não há motorista, João. Ana disse suavemente. Ela olhou para a caixa de cartão nas suas mãos. Assim como não há empresa, assim como não há Sofia. João estremeceu ao ouvir o nome. Tu sabes. Eu sei que ela publicou uma foto de um iate em Miami há 20 minutos. Ana disse, um pequeno e triste sorriso nos lábios. Marcando um promotor de criptomoedas de 22 anos. Tu foste um trampolim, João. E quando deixaste de ser chão sólido, ela saiu. Eu fiz isso por nós. João soltou, a mentira a ter um gosto a cinza na sua boca. Eu queria construir um império para nós. Não, Ana abanou a cabeça lentamente. Tu querias uma audiência. Não querias um parceiro, João. Querias um fã. Querias alguém para aplaudir quando compravas os carros e alguém para chutar quando os negócios corriam mal. Eu era o teu saco de pancada emocional. Ela aproximou-se, os seus olhos procurando o rosto dele, procurando o homem que ela tinha amado um dia. Eu estava disposta a dar-te tudo, sussurrou. Quando começamos o divórcio, eu disse ao Pedro que não queria magoar-te. Ia deixar-te ficar com a empresa. Ia deixar-te ficar com o dinheiro. Tudo o que eu queria era um pedido de desculpas. Apenas um momento em que admitisses que eu contribuí para o teu sucesso. João sentiu as lágrimas a picarem os olhos. Lágrimas de frustração, de raiva, de perda. Eu trabalhei muito. Nós trabalhamos muito, ela corrigiu. Mas naquela sala de mediação, quando me ridicularizaste, quando me chamaste de sanguessuga, tu quebraste o último fio, João. Mostraste-me que não apenas deixaste de me amar, tu desprezavas-me. E não se pode construir um futuro com um homem que nos despreza. Um ronco baixo interrompeu-os. Um Aston Martin Vanquish prateado parou no passeio. O seu motor a ronronar com potência contida. A janela abriu-se, revelando um homem com olhos gentis e uma mandíbula que falava de dinheiro antigo e boa educação. Pronta, Ana? O homem perguntou. Ele não olhou para João com raiva ou julgamento. Olhou para ele com indiferença. João era apenas um obstáculo no passeio, um pedaço de lixo a ser contornado. Um segundo, Miguel, Ana disse. Ela enfiou a mão na mala. O coração de João deu um salto. Ela ia dar-lhe um cheque, uma chave para um apartamento, alguma tábua de salvação para o salvar do abismo. Ela tirou uma pequena bolsa de veludo. Abriu a mão de João, colocou a bolsa na palma da sua mão e fechou-lhe os dedos. O que é isto? João perguntou, a voz a tremer. Os brincos de diamante que me deste no nosso 10º aniversário. Ela disse. Mandei avaliá-los. São zircônias. Tu cobraste a conta conjunta, diamantes verdadeiros, ficaste com a diferença e deste-me vidro. João não conseguia respirar. Ele lembrou-se daquele dia em que usara o dinheiro extra para dar uma entrada num barco sobre o qual nunca lhe tinha contado. Vende-os, Ana disse, a sua voz ficando fria como gelo. Valem cerca de 50 euros. Deve ser o suficiente para uma passagem de autocarro para fora da cidade. Ela virou-se, o seu vestido carmesim rodopiando à volta das suas pernas. Não olhou para trás. Caminhou até ao Aston Martin, a porta abriu-se para ela e ela deslizou para dentro. João ficou imóvel enquanto o carro se fundia no trânsito, desaparecendo no mar de luzes vermelhas dos carros. Ele olhou para a bolsa de veludo na sua mão, depois para a caixa de cartão. O vento aumentou, cortando o seu fato, gelando-o até os ossos. Ele era João Sterling, ele era um CEO, ele era um visionário.
Ele sentou-se nos frios degraus de pedra do edifício que pensava ser seu, tirou os brincos de zircônia da bolsa e, pela primeira vez em 20 anos, chorou. Não pela mulher que perdeu, mas pelo homem patético e vazio que finalmente percebeu ser. E hoje? Bem, hoje as coisas são diferentes. Os corredores da Orion Global são um lembrete constante do que foi preciso para chegar aqui. Às vezes, sentada na minha secretária, com a vista de Lisboa a estender-se infinita, pergunto-me se valeu a pena. O que ganhamos quando a vingança se torna o nosso motor? Há uma certa satisfação, claro. Ver a justiça feita, sentir o poder nas minhas mãos depois de tantos anos a ser invisível. Mas também há um vazio. Aquela parte de mim que amava o João, mesmo que fosse uma versão idealizada dele, está irremediavelmente quebrada. E a desconfiança, ela permanece. Será que se pode realmente apagar 12 anos da nossa vida e seguir em frente sem cicatrizes? Acredito que não. Mas é a minha história, não é? Com todas as suas complexidades e imperfeições. E, de certa forma, isso é a única coisa que realmente